E quando a gente fala em emagrecimento estético, você tem que ter uma paciência extra, porque esse peso que vai diminuir, ele não deveria, pelo menos, contar com a tua musculatura. Por quê? A sua musculatura, ela é responsável pelo formato estético do seu corpo. Então eu sei que as pessoas, quando se imaginam magras, elas se imaginam de duas formas, cabendo nas roupas e com alguns músculos aparentes. Pois bem, essa versão de magro, né, o emagrecido na força, ele acaba ficando cabendo na roupa, mas com uma barriguinha remanescente. E por quê? Porque como você emagrece sob estresse, quem toma conta do funcionamento do seu organismo normalmente é a suprarrenal. Existe uma condição onde, na falta de nutrientes suficientes, a sua suprarrenal ela tem que garantir a sua sobrevivência. Então, o que acontece? Você cai drasticamente o consumo de alimento. Pessoal, estou falando para vocês que, às vezes, usando o Monjaro, as pessoas conseguem se sentir bem fazendo uma refeição por dia. Isso quer dizer que a caloria que elas consomem, ela despenca drasticamente. A gente está falando de pessoas que consumiam aí 6.000, 7.000 calorias por dia, passam a consumir 400, 600. Você fala, isso pode ser uma maravilha. Então, se você não sentisse uma fraqueza absurda, sim, seria. Eu falo isso para vocês porque eu atendi um paciente semana passada que ele veio para o meu consultório porque ele tomou um susto. Ele foi lá, conseguiu comprar uma caneta de Monjaro e aplicou 15 miligramas. Ele nunca tinha tomado nenhum tipo de análogo de GLP-1. Ele meteu logo a dose máxima de cara, paf! E ele ficou apavorado porque ele ficou 3 dias de cama. Ele não conseguia força para levantar. E aí, como homem, né, lógico, corajosão, o que ele fez? Ele assustou e falou, pô, mas o que eu faço? Eu investi uma grana agora nisso daqui, o que eu tenho que fazer? E aí ele foi no consultório pra gente regular as coisas e colocar aquilo num caminho decente. Mas você não precisa tomar esse susto para as coisas funcionarem. Você precisa ter um médico de confiança que vai te orientar. Essa é uma medicação que não é balinha, pessoal. É um negócio que, mesmo quando você está fazendo o approach adequado, como eu falei para vocês, você tem um preço a pagar. Ele vai bater em algum momento na tua libido. Para homem, isso é muito delicado. A mulher, ela tem uma composição da libido que é uma coisa mais complexa, mas o homem ela é muito dependente de energia livre e disposição. Ele é muito dependente do que é o equilíbrio de leptina. Lembra que eu já falei para leptina para vocês em algumas milhares de lives atrás, né? A leptina ele é o hormônio produzido pela gordura sinalizando que a energia foi estocada. E por que é importante esse hormônio? Porque este hormônio, diferente de todos os outros, ele percebe a energia disponível. Então o que ele faz? Ele desencadeia o processo de produção hormonal no nosso hipotálamo. Quando os níveis de leptina sobem em pessoas eutróficas, tá? Em pessoas saudáveis. Quando os níveis de leptina sobem, o que acontece é que o seu hipotálamo percebe essa leptina e aí ele manda uma mensagem para a sua hipófise a partir de 2 hormônios, quispeptina e o GnRH, para a sua hipófise produzir mais 2 hormônios, o LH e o FSH. Esses 2 hormônios, LH e FSH, eles controlam o funcionamento periférico das suas gônadas, homens e mulheres. Nos homens, o funcionamento dos testículos, nas mulheres, o funcionamento dos ovários e principalmente a aromatização. Então, quando você tem qualquer coisa que interrompe o ciclo dessa leptina, você tem um comprometimento grande do que é o funcionamento dos nossos hormônios normais. Aí vem os problemas. Primeiro problema, quando você diminui a caloria abruptamente, o que vai acontecer com o seu equilíbrio de leptina? Vai entrar menos energia na célula gordurosa ou nenhuma, e a célula gordurosa vai começar a liberar ácido graxo livre. Quando isso acontece, o nível de leptina ele despenca, porque ele é produzido eminentemente pela gordura. Só que aí você tem lá em cima no hipotálamo uma região que é dependente de leptina
para fazer você produzir os hormônios que vão fazer você produzir testosterona. Então esse hipotálamo ele não detecta a leptina, ele não libera quispeptina e GnRH e, portanto, sua hipófise não vai liberar FSH-LH. E o que vai acontecer com o seu testículo ou com o seu ovário? Ele não vai produzir mais hormônios. Esse, por exemplo, é um mecanismo de causar amenorreia hipotalâmica. Sabe quando falava que a menina está fazendo exercício, ela baixou muito o percentual de gordura, então ela não está menstruando? Não é bem assim. Não é porque baixou o percentual de gordura. É muitas vezes porque ela está restringindo caloria. E quando ela restringe caloria, ela causa amenorreia hipotalâmica. É muito semelhante, por exemplo, com as pessoas que têm transtornos alimentares como anorexia. As mulheres que têm anorexia, elas têm em grande parte uma amenorreia hipotalâmica por conta do baixíssimo nível de caloria que ela consome e, portanto, a incapacidade de liberar leptina. Por que isso não acontece tão frequente com bulímico? Porque o paciente que tem bulimia, ele faz grandes consumos, né, de alimento, né, de forma periódica. Então ele está sem comer, de repente come um monte de coisa. Tudo bem, ele vomita, mas grande parte também é absorvido, o suficiente para manter o hipotálamo funcionando. E no homem, como funciona isso? O homem ele tem uma queda brutal de energia. Essa queda brutal de energia vai impactar na produção de testosterona. Tá bom, vamos guardar isso numa caixinha. Você está estudando isso comigo agora e você guardou a leptina na caixinha número 1. Tá aqui. Deixa a sua caixinha guardada aqui na sua primeira prateleira. Primeiro mecanismo que sofre com a queda abrupta de consumo de energia. Leptina. Segundo mecanismo, que é o mecanismo que o Rodolfo Pérez me pediu para falar no Arnold do ano que vem. E isso vai estar na aula que a gente vai falar sobre o que é a endocrinologia da nutrição, da restrição alimentar, tá? E que para a gente na medicina esportiva é muito importante porque existe um grupo de pessoas que combinam exercício intenso com restrição alimentar. A segunda coisa é que quando você faz uma restrição alimentar grande, você aumenta a produção de um hormônio no seu cérebro chamado ACTH. Esse hormônio é responsável pelo funcionamento da suprarrenal. E quase como se fosse uma compensação, esse ACTH ele vem para duas coisas: fazer você produzir mais cortisol e, segundo, fazer você produzir algum tipo de hormônio. Porque caso você não saiba, a sua suprarrenal, na camada reticular dela, ela produz androgênios. Curioso, né? Então imagina o seguinte, falhou o sistema. Leptina, GnRH, quispeptina, LH-FSH, testosterona e estradiol. Beleza? E agora eu preciso de alguma coisa. Eu estou em emergência. O cérebro ele liga uma segunda chave. Vamos ligar o problema de emergência e nesse processo de emergência a gente vai usar outro hormônio esteroide que é o cortisol. E por que o cortisol? Aí que você olha e fala, cara, como a natureza é perfeita. O cortisol ele vai aumentar os níveis de BDNF. E você vai aumentar os níveis de BDNF, que é um fator neurotrófico cerebral, para você sentir disposição. O seu cérebro começa a funcionar melhor. E quando você tem essa disposição, você consegue pelo menos se defender. Isso faz parte do nosso sistema fight or flight, ou luta ou fuga. Como vocês que fizeram a área da saúde, vocês estudaram na aula de fisiologia. Mas não é só isso. O cortisol, ele te mantém funcionante, só que tem um custo isso. Porque o cortisol, ele faz o quê? Ele bloqueia mais ainda o sistema de hormônios esteroides, então ele vai bloquear o eixo da produção de testosterona e estradiol e ele vai bloquear a transformação de T4 em T3. Então você vai ter menos hormônio atuante livre. E isso é uma coisa complicada porque quando você tem o bloqueio de T4 em T3, você não tem simplesmente esse bloqueio. O cortisol ele estimula uma enzima chamada deiodinase tipo 3, que vai transformar o T4 em T3 reverso, que é como se fosse o contrário do T3 no sentido metabólico. Ele é o freio de mão do seu metabolismo. Quando o cortisol faz isso,
ele vai lá e destrói sua massa muscular. E ele começa a transportar gordura. Ele faz você concentrar a gordura na região abdominal. Ele faz você ativar o que é a síntese de gordura visceral. Então a sua barriga ela não começa a aumentar de espessura de pele, ela começa a aumentar de volume. Fica aquela barriga que é mais arredondada, né? Tem aquela pele que não é tão grossa assim, mas é aquela barriga dura de gordura visceral. E essa parte é bem ruim, porque gordura visceral significa piora metabólica, mais inflamação, piora no que são os índices de saúde em relação a risco de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, hipertensão, diabetes e obesidade, bem como o aumento do risco de eventos agudos. Estamos falando de infarto e AVC. Estão comigo até aqui? Fizemos a nossa caixinha da leptina, fizemos a nossa caixinha de cortisol, vamos para a caixinha da tireoide. Pois bem, e aí? E aí, pessoal, que músculo e tireoide é extremamente ligado. Se a sua tireoide funciona de menos, você repara o seu músculo de menos. Se a sua tireoide funciona demais, você apronta o seu músculo sem reparação. Isso porque a tireoide ela é responsável pelo trabalho que existe no mionúcleo para que ele possa fazer a recuperação muscular. Então, para aqui e vamos entender esse processo. Qual o papel da testosterona na recuperação muscular? A testosterona, ela faz com que a gente tenha ativação do sistema AKT, que faz com que haja migração de mionúcleo. Se vocês lembram do colegial, a célula muscular ela é multinucleada. E muitas vezes existe a migração desse mionúcleo induzido pelo exercício para reparar em sítios que foram mais danificados pelo exercício. Por quê? Porque o exercício ele é um estímulo tênsio e o músculo ele é uma estrutura, né, como qualquer outra estrutura, e ela precisa de renovação e reparação. E esse mecanismo acontece por conta de testosterona, a migração do mionúcleo. Só que uma vez que esse mionúcleo é migrado, ele precisa primeiro se expandir para ficar pronto para corrigir aquela área de dano. Segundo, uma vez expandido, ele precisa se grudar naquele lugar. E ele gruda naquele lugar às custas de função tiroidiana também. O princípio da expansão do mionúcleo é baseado em T3 reverso. Por isso que se sua tireoide estiver rápida demais, se você tiver muito hormônio tiroidiano, a sua musculatura sofre, porque você não tem expansão de mionúcleo, portanto você não faz o principal mecanismo de reparo muscular. Só que se você não tiver T3, o que acontece? Você não tem a fusão do mionúcleo no local celular onde houve essa lesão, onde houve essa microlesão, digamos assim, que precisa de reparo. Por isso que a tireoide não é a 100 por hora ou a 0 por hora. A tireoide é equilibrada para você conseguir fazer esse mecanismo. Testosterona subiu, veio o mionúcleo, aí o T4, o T3 reverso sobe, expande o mionúcleo, aí o T3 livre sobe e faz a fixação desse mionúcleo no sítio interessante por conta aí da microlesão. Entendeu como é complicado esse processo de recuperação? Por isso que você não deve tomar hormônio tiroidiano para emagrecer, porque ele não emagrece. E porque se você fizer uso de tiroidiano e você ficar hipertireoide, você vai perder muita massa muscular. Você vai perder quilos e quilos de massa muscular, infelizmente. Então, essa é outra área para você não mexer. Mas quando você está numa situação de restrição calórica grave, né, ou intensa, você tem um protagonismo da suprarrenal, que vai fazer com que esse cortisol ele predomine como hormônio de sustentação da sua vida. Só com ele que você vai ter estado de alerta. E por quê? Porque num sistema de alimentação saudável, normal, equilibrada, quem faz esse papel é o T3 livre. O T3 faz também a liberação de BNDF no cérebro, te dando sensação de bem-estar e te dando sensação de despertar. Por isso que quando você agudamente restringe caloria no dia, você fica cansado, você se sente indisposto, você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é porque você está desacelerando a sua função metabólica. Mas tem mais uma coisa importante do equilíbrio tiroidiano. O equilíbrio tiroidiano ele é responsável pela sensibilidade dos hormônios
esteroides, ou seja, testosterona e estradiol. Então, quando a sua restrição calórica ela bate mais forte no seu corpo, modificando o funcionamento da sua tireoide, ele também modifica a sua função de testosterona. E não só o que é a produção dela, mas a sensibilidade à testosterona que você produz. Por isso que o homem sofre muito mais do que a mulher numa situação de restrição calórica abrupta. Bom, eu queria falar de emagrecimento com vocês essa semana, porque eu tenho visto muito engano em relação a essa área, né? E como eu falo para vocês, não é uma coisa que a gente, entre aspas, gosta de ver com frequência, né? Porque com frequência você gosta de cuidar das pessoas, né? Agora, é muito ruim quando você começa a observar que, na verdade, com frequência, você está tratando de complicações que as pessoas elas obtiveram através de ações. Se você agora está tomando alguma medicação dessa, né, Ozempic, Wegovy, tirzepatida, Mounjaro, e você está passando mal, é porque tem alguma coisa errada. E pode ser que não seja a dose do medicamento, pode ser que seja aquilo que você está fazendo. Então, essa semana, pessoal, eu vou dedicar para emagrecimento, porque eu acho que vocês estão precisando conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que vocês estão precisando elaborar mais as coisas na cabeça de vocês para que vocês possam tomar decisões melhores. Eu vou deixar de lado um pouquinho as perguntas, a gente vai fazer nessas palestrinhas aí de 30 minutos para falar sobre esse assunto, né? Para vocês poderem entender como é que a coisa funciona e também para você baixar a expectativa, porque tem muita gente que acha assim, quando eu conseguir comprar um Mounjaro eu vou emagrecer. Calma, porque se você fizesse dieta e treinasse, você emagreceria do mesmo jeito. Então, muita calma, muita ponderação, muita cabeça no lugar. Nunca na história da nossa civilização foi tão importante nutricionista e profissional de educação física. Primeiro porque com uma alimentação restrita, você precisa de alguém que equilibre isso muito bem. E isso você não faz sozinho. Essas prioridades, o nutricionista vai sentar com você e vai falar, tá bom, você está tomando Mounjaro, o que você consegue comer? E aí vai organizar o seu dia com base no que você consegue e o que você precisa. O profissional de educação física, por sua vez, ele vai ser o cara que vai adequar aquilo que você tem de energia para aquilo que é importante você treinar, para você não ficar indo na academia à toa, para você não ficar fazendo esforço à toa e ficar mais cansado ainda. E isso é uma estratégia importante. Quem gosta de fisiculturismo, o cara que está usando um análogo de LP1 assim, é como se ele tivesse um eterno cutting, sabe? Vocês veem os atletas que ficam no cutting, eles ficam, ai, tô morrendo, tô cansado, pelo amor de Deus. Então você precisa de um profissional de educação física competente, que possa olhar esse processo de emagrecimento e entender como que ele pode ajudar a sinalizar esse músculo para pelo menos não ser perdido, porque também faz parte do treinamento manter o que é a sua massa muscular, tá bom? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?